Amigos, no vídeo de hoje vamos resolver a questão de número 17 da prova de admissão do IBA do ano de 2013. A questão diz o seguinte: quanto aos capitais de risco para a solvência das companhias seguradoras, é possível afirmar que, após isso, são dadas as alternativas. A questão aborda o tema de solvência, que é um assunto relacionado com a teoria da ruína. Podemos entender a solvência como sendo a capacidade de pagamento da empresa, ou seja, se ela constitui uma apreciação sobre a capacidade de saldar os seus compromissos com terceiros, que é o passivo exigível. Saber se uma seguradora é solvente ou não é muito importante para saber se a mesma se encontra em processo de ruína, que é o que ocorre justamente quando a empresa deixa de honrar com seus compromissos com os terceiros. A letra A diz que quanto maior o prêmio, maior será o capital, independente da região de comercialização das propostas. Quando temos um prêmio grande, a importância assegurada também é grande. Logo, o capital será grande. Essa primeira parte da alternativa está correta. Porém, o valor do prêmio depende sim da região de comercialização da proposta, uma vez que, por exemplo, para o seguro de 2 carros iguais, realizados na mesma seguradora, com o mesmo modelo, com o mesmo ano, porém com endereços de segurados diferentes, o valor do prêmio será alterado. Com isso, a alternativa é falsa. Na alternativa B, diz que quanto menor o saldo da PPNG, que é a provisão de prêmios não ganhos, menor será o capital necessário, independente do saldo do passivo. Quanto menor for o saldo da PPNG, significa dizer que o contrato realizado está chegando ao fim. Porém, isso não significa que o capital será menor, uma vez que ainda possa ocorrer sinistros antes da data de encerramento da apólice. Sendo assim, essa alternativa está falsa. A letra C afirma que dependendo da ou das regiões de comercialização, a correlação aumentará o risco de crédito. Bem, quando ocorre a comercialização, então ocorre uma venda. A venda não se correlaciona com o risco de crédito médio, mas sim, por exemplo, com o risco de inadimplência ou o risco de subscrição. Sendo assim, essa alternativa também está falsa. A letra D diz que o risco de subscrição representa 30% do capital. Não se tem uma porcentagem fixa para a representatividade do risco de subscrição mediante o capital. O que se tem, segundo o artigo 3º da Resolução de número 158 de 2006 do Conselho Nacional de Seguros Privados, é que o capital adicional relativo aos riscos de subscrição de cada segmento de mercado das sociedades seguradoras que possuem modelos internos será determinado a partir dos valores apresentados nas tabelas do anexo 3 da própria resolução, como na tabela 1, por exemplo, que podemos observar que existem valores diferentes para cada tipo de correlação. Sendo assim, o risco de subscrição não pode ser um valor fixo do capital, que, como diz a questão, é de 30%, que, como diz a alternativa, é de 30%. Assim, esta alternativa está falsa. A alternativa E afirma que existe uma correlação entre ativo, passivo e região de comercialização para os riscos de crédito e subscrição. Podemos entender que o ativo representa os prêmios e que o passivo representa o patrimônio líquido da empresa. Como foi explicado na alternativa A, quando temos um prêmio grande, a importância assegurada também é grande, logo o capital será grande. E caso o prêmio seja pequeno, a importância assegurada também é pequena, logo o capital é pequeno. Sendo assim, existe uma correlação entre os dois. Além disso, a região de comercialização também se correlaciona com o ativo e o passivo, uma vez que o valor do prêmio depende do CEP do segurado. Assim, a alternativa é verdadeira. Com isso, temos que o gabarito da questão 17 da prova do IBA do ano de 2013 é letra E. Essas foram as referências utilizadas para a resolução da questão e até um próximo vídeo.